Estamos aqui com Flávia Mello, ela que além de possuir graduação em Física, é especialista em ensino de Física, equipamentos médicos hospitalares e saúde pública. Atualmente é sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de proteção radiológica, vigilância sanitária e educação. Seja bem-vinda, Flávia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, Flávia, você chegou à vigilância sanitária em 2001, ou seja, são 15 anos dedicados a essa área. Então, o que te motivou a trabalhar nessa área da saúde? Bem, o que mais me motivou a trabalhar na área da saúde foi exatamente o cuidar das pessoas, né? E principalmente daquelas que mais necessitam, né? Que a sociedade, de modo geral, principalmente é de baixa renda. Qual foi o impacto da mudança do perfil da vigilância sanitária que antes punia e depois passou a educar? Bem, o impacto para a sociedade de modo geral, que a gente percebe, né, enquanto servidor público da área de saúde, é que houve uma maior aproximação da sociedade com a vigilância sanitária. Antes, a sociedade percebia a vigilância sanitária muito como sendo muito prescritiva e muito distante dos seus problemas, tanto seus problemas sociais quanto seus problemas também de saúde. E hoje, eles sentem mais segurança e mais confiança no trabalho da vigilância. Então, essa mudança de perfil aproximou muito mais a sociedade da vigilância sanitária, o que é muito positivo. Flávia, por que a desburocratização do relacionamento entre o órgão e o setor regulado facilitou na emissão do licenciamento sanitário? Bem, a desburocratização é uma necessidade, não só na cidade do Rio de Janeiro, como no país como um todo. E, basicamente, antes a vigilância sanitária ela demorava na faixa de 2 a 10 anos para emitir uma licença. Isso dificultava muito os empreendimentos dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, com a desburocratização, a gente consegue emitir a licença hoje em até 10 dias, né? O que era uma coisa impossível alguns anos atrás, sem a informatização de todo o sistema dentro da vigilância sanitária. Coisas que demoravam 10 anos, como eu disse, 15 anos ou mais, até hoje sai muito rápido, né? Isso é muito positivo, não só pela questão da rapidez da emissão da licença, como também pelo fato da vigilância conseguir, então, perceber, de fato, quais são todos os empreendimentos que estão em funcionamento dentro da cidade. Hoje a gente tem um controle, de fato, de todo mundo que está exercendo suas atividades, sejam elas de saúde, de alimentação, enfim, qualquer tipo de atividade, hoje a gente sabe exatamente onde estão localizados e quais são as atividades que esses empreendimentos estão executando. Flávia, uma matéria publicada no portal do servidor em março deste ano relatou que os estabelecimentos ficaram responsáveis por repassar as informações para avaliação da Visa, bem como preencher os roteiros de autoinspeção. Explica o que são essas informações e como os estabelecimentos fazem para preencher esse roteiro de autoinspeção. Bem, esse preenchimento do roteiro de autoinspeção é para viabilizar o licenciamento que hoje é pela internet, né? É online. Então, o estabelecimento ele entra no portal da prefeitura, no Carioca Digital, tem lá suas informações do estabelecimento, ele pede o licenciamento sanitário e, dependendo da atividade, o próprio sistema organiza as perguntas num roteiro que a gente chama de autoinspeção e ele preenche, então, as questões referentes a gerenciamento de qualidade, gerenciamento de riscos, gerenciamento de recursos, né, sejam eles humanos ou infraestrutura, enfim. Então, esse preenchimento é importante porque a vigilância sanitária passa, então, a perceber quais são as condições de funcionamento daquele estabelecimento, o que ele tem ali, que recursos ele disponibiliza também para o atendimento, seja ele um restaurante, um bar, um supermercado, uma clínica médica, de radiológica, enfim, todas essas atividades hoje conseguem, então, o licenciamento, podem, né, obter o licenciamento através da internet. A mudança na forma de obter o licenciamento, isto é, do papel para o sistema de informação, acarretou no melhor aproveitamento das inspeções. Houve algum treinamento específico para a adaptação dos servidores a este novo sistema? Sim, houve treinamento. Esse treinamento, para você ter ideia, esse treinamento vem acontecendo antes mesmo, né, vamos dizer assim, do sistema estar efetivamente pronto. Por quê? A gente teve que preparar o nosso corpo técnico também para entender como que deveria ser o novo processo de licenciamento, porque papel já não cabia mais, né? Por que não cabia mais? Eu falo não caber mais. Porque a gente não consegue fazer o controle do risco com a quantidade de processos administrativos em papel.
a gente não tinha um planejamento adequado, né? Ou seja, se fazia uma organização de avaliação em alguns estabelecimentos, talvez estabelecimentos que não oferecessem tanto risco, quanto outros que ficavam para depois, né, com muito maior risco para a população. E com o sistema hoje, a gente consegue, de fato, organizar quais são os melhores estabelecimentos que oferecem maior risco, vamos dizer assim, não vou dizer melhor estabelecimento, mas aqueles que oferecem maior risco e que vai viabilizar um controle melhor de risco para proteger a população. Essa adaptação foi rápida? Olha, esse treinamento começou antes mesmo para a gente convencer os nossos técnicos, enfim, da importância desse sistema. A gente fez um trabalho de aproximadamente 6 meses antes da COP, que vem participando conosco na construção do sistema, da UFRJ, chegar de fato para trabalhar conosco na construção. Foram 6 meses de mudança de pensamento, cultura, discussão, para a incorporação mesmo da ideia da desburocratização, né, e do licenciamento mais rápido, né, para os nossos funcionários. Bom, Flávia, como gerências tão distintas, né, que no caso educação, inovação e comunicação, conseguem trabalhar estrategicamente juntas a fim de vigiar os riscos à saúde? Seria até estranho se pensar educação, comunicação e inovação não trabalhando juntas, né? Porque para você de fato ter uma educação efetiva, coerente, que chegue de fato aos ouvidos, ao entendimento, à cultura da sociedade, você precisa ter uma ótima comunicação, né? A inovação, ela já passa pela ideia de você transformar, mudar hábitos, trazer coisas novas, e a educação, ela vem exatamente para isso, né? A vigilância sanitária, quando ela se propõe a trabalhar, eu acho, sobre o aspecto de educação, não é no aspecto de dizer como tem que ser feito as coisas, né? Olha, você precisa fazer desta forma ou daquela forma. A educação se propõe a discutir os processos, a entender a sociedade como um todo e dali a promover mudanças. Isso é inovar. Por isso que a ideia da vigilância sanitária municipal é trazer sempre de uma forma muito articulada a educação, a comunicação e a inovação, sempre no sentido de promover melhorias na vida da sociedade carioca. No início de setembro, a Visa passou a disponibilizar a foto de todos os seus fiscais na internet. A ideia surgiu com o objetivo de evitar que estelionatários usassem o nome do órgão para extorquir os proprietários. Flávia, essa iniciativa foi bem recebida pelos proprietários? Bem, essa iniciativa foi muito bem recebida pelos proprietários de estabelecimentos. Entretanto, a gente percebe que os proprietários ainda têm medo e muito receio em denunciar. Mas eles precisam entender que a vigilância sanitária, ela é transparente, ela quer ser um órgão transparente, quer ser um órgão parceiro também, não só da população, mas também dos empreendedores dentro dessa cidade. Mas o medo existe, de fato. Então, eles receberam muito bem, recebi vários e-mails de elogios, enfim, até mesmo porque dá uma segurança maior, né, para o dono do estabelecimento, quando chega uma pessoa, né, se passando ou dizendo que é um fiscal, ele tendo uma dúvida, ele pode consultar a internet, verificando até mesmo que não é um funcionário, né, da vigilância sanitária, ele pode acionar a polícia, enfim, e ligar para um 746, que é um órgão também de contato da prefeitura, né, de denúncia da prefeitura. Então foi muito bem visto, sim, mas ainda a gente percebe o receio e o medo também, né, do proprietário em denunciar casos, sejam eles de falsos fiscais ou não. E por parte dos servidores que ficaram expostos? Bem, os servidores ficou um pouco dividido, vamos dizer assim, o grupo, né? Porque parte do grupo entendeu isso como resgate da sua autoestima, né? Porque, de fato, eles chegavam e tinham sempre aquela desconfiança e tudo, né? Então, promovemos até uma ação com a gerência de comunicação, de fazer fotos mais agradáveis, fotos mais com os nossos fiscais mais simpáticos, né, para serem bem mais aceitos assim visualmente, né, pela internet, pela imagem, né. Mas outro grupo, outra parte já ficou um pouco assim, um pouco receosos mesmo, em razão de acharem que estavam expondo a sua imagem, né. Então foi uma discussão dentro da vigilância sanitária, promovemos discussões
para tentar esclarecer o motivo, que na verdade o que a gente busca é proteger não somente o verdadeiro fiscal, quanto dar maior segurança para o proprietário de estabelecimento, né? Muitos empresários ainda têm medo de denunciar o golpe, movidos por esse cenário de desconfiança. Flávia, o que fazer para mudar esse panorama? A gente vê, né, no cenário nacional que da grande sensibilização que há, né, no combate à corrupção, de fato, né? A gente sabe que também, de certa forma, é complexo esse tema, né, para qualquer órgão, instituição, isso é muito complexo, mas entendo que a sociedade precisa, né, ter a certeza de que aceitar é ser conivente. Então, também é complicado se dizer, né, eu falar enquanto órgão fiscalizador, né, chega, chama a polícia, denuncia. Sei que há uma complexidade grande, por isso que nós trabalhamos no sentido de criação de mecanismos de controle e de tentar cada vez mais nos aproximarmos da sociedade, né, para que eles denunciem, tenham confiança na vigilância sanitária, né, que estejam de fato dialogando com funcionários que trabalham para a saúde, né, da população, que querem que aquele empreendimento dê certo. A gente acredita que o empreendedor ele não quer trabalhar errado, né, muito pelo contrário, ele quer trabalhar certo porque ele quer que o cliente retorne, ele quer que o paciente não saia com problemas da sua clínica, do seu estabelecimento, né, quer que o estabelecimento que o cliente ou o paciente indique, né, o local que ele frequentou, enfim. Então a vigilância ela precisa ser muito transparente, ela precisa tentar demonstrar essa segurança grande para os empreendimentos, aliás, para os empresários de modo geral, mas é uma questão muito complexa ainda, de fato, né? A gente está avançamos muito nos últimos 8 anos, a gente espera continuar aí esse avanço, né, e fazer uma vigilância sanitária assim que a população merece. Flávia, muito obrigado pela presença. Rogério Almeida para a TV Juliano Moreira.